Você está sentado em uma sala de espera fria e impessoal. O relógio na parede parece bater cada segundo com o peso de um martelo contra o seu peito. Você está aguardando o resultado de um exame médico que pode mudar tudo. Ou talvez a decisão de uma entrevista de emprego da qual depende o teto sobre a sua cabeça. Ou, quem sabe, você está segurando o celular, encarando uma mensagem que acaba de destruir o seu relacionamento. O seu coração acelera, a sua respiração fica curta, e você sente que o chão sob os seus pés desapareceu completamente. Nesse momento de puro desespero, o que você está sentindo tem um nome exato. É o terror absoluto de não ter o controle. Nós passamos a vida inteira construindo a doce ilusão de que somos os roteiristas, os diretores e os protagonistas intocáveis do nosso próprio filme. Nós acreditamos que, se trabalharmos duro o suficiente, se formos pessoas boas, se pagarmos as nossas contas em dia, o universo tem a obrigação moral de nos recompensar com segurança e paz. Mas então, a vida real, brutal e indiferente, arromba sua porta com os dois pés. Uma pandemia paralisa o mundo. A economia do país quebra. Uma pessoa que você amava mais do que a si mesmo decide ir embora. E, de repente, você se vê no escuro, sangrando emocionalmente, tentando segurar a fumaça com as próprias mãos. Hoje, nós vamos falar sobre a única boia de salvação que existe quando seu navio afunda no meio de uma tempestade. Nós vamos falar sobre uma regra tão antiga, tão profunda e tão radical, que tem o poder literal de salvar a sua sanidade e a sua vida. Puxe uma cadeira. Respire fundo. Vamos quebrar as correntes do seu desespero. Para entender essa ferramenta, nós precisamos voltar no tempo e olhar para um homem que conhecia o inferno melhor do que qualquer um de nós. O nome dele era Epicteto. Epicteto não nasceu em um berço de ouro como Sêneca, nem em um trono imperial como Marco Aurélio. Ele nasceu como um escravo em Roma. A propriedade literal de outro ser humano. Ele não tinha o direito de ir e vir. Não tinha o direito de possuir nada. Não tinha o direito nem mesmo sobre o próprio corpo. A lenda conta que, um dia, o seu mestre, em um acesso de raiva ou crueldade sádica, começou a torcer a perna de Epicteto. Enquanto o osso estalava sob a pressão, Epicteto não gritou. Ele não implorou. Ele apenas olhou calmamente para o mestre e disse: "Se você continuar, vai quebrar a minha perna." O mestre continuou. O osso se partiu com um barulho seco. E Epicteto, com um rosto pálido pela dor, mas com a alma perfeitamente intocada, apenas concluiu: "Eu não lhe avisei que iria quebrar." Ele viveu o resto da vida manco. Mas se tornou um dos homens mais livres, poderosos e sábios que a humanidade já conheceu. Como isso é possível? Como um homem com o corpo quebrado e escravizado consegue ser mais livre do que os imperadores de Roma? Porque Epicteto descobriu, na dor mais extrema, o pilar central de todo o estoicismo. Ele o chamou de a dicotomia do controle. Ele resumiu essa regra em uma frase que deveria estar tatuada na nossa mente: algumas coisas estão sob o nosso controle, e outras não. Parece simples, quase óbvio. Mas a aplicação dessa regra exige uma violência contra o nosso próprio ego. A dicotomia nos obriga a dividir o mundo inteiro em apenas duas caixas intransponíveis. Na caixa número 1, você coloca tudo aquilo que não está sob o seu controle total e absoluto. Preste muita atenção no que vai dentro dessa caixa. A opinião do seu chefe. O trânsito na rodovia. O clima. A macroeconomia. A taxa de juros. Se a pessoa que você ama vai continuar sendo fiel a você amanhã. O que as pessoas falam de você pelas costas. O envelhecimento inevitável das suas células. E, por mais aterrorizante que seja admitir, a sua própria saúde e o momento da sua morte. Você pode comer de forma impecável, correr maratonas, meditar todos os dias e não fumar, e ainda assim, uma falha genética pode colocar uma doença silenciosa no seu caminho. Tudo isso pertence à caixa do incontrolável. Pertence aos caprichos do destino. O que nos leva à caixa número 2? O que vai lá dentro? O que você realmente controla?
O conteúdo dessa caixa é minúsculo, mas é de onde emana todo o poder do universo. Você controla as suas opiniões, os seus julgamentos, as suas escolhas, o seu esforço e a sua reação ao que acontece com você. Fim da lista. Não há mais nada. A grande tragédia da existência humana, a raiz de toda a nossa ansiedade, depressão e fúria, é a nossa teimosia em tentar governar a caixa número 1. Você sofre não porque choveu no dia do seu evento, mas porque você exigiu, com a arrogância de um Deus, que o céu obedecesse à sua vontade. Você sofre não porque alguém o criticou, mas porque você decidiu, tolamente, que a sua paz interior dependia da aprovação de uma mente alheia que você não domina. Nós nos jogamos repetidas vezes contra paredes de pedra, sangrando as nossas mãos, tentando forçar o mundo externo a se moldar aos nossos desejos perfeitos. E enquanto gastamos 90% da nossa energia lutando contra fantasmas incontroláveis, nós abandonamos completamente o nosso próprio reino interno. Nós deixamos a caixa número 2, o único lugar onde somos verdadeiramente poderosos, cheia de poeira e teias de aranha. Epicteto nos oferece a cura definitiva para esse esgotamento crônico. Se você for demitido amanhã, o choque e a dor inicial são naturais. Mas, no milissegundo seguinte, a dicotomia do controle deve ser ativada na sua mente como um alarme de emergência. A demissão foi uma decisão da diretoria. Caixa número 1. Está feito. A tinta secou. Bater na mesa e gritar com o destino não vai devolver o seu emprego. O que está na caixa número 2? Atualizar o seu currículo. Mandar e-mails. Cortar os seus gastos fúteis imediatamente. Manter a cabeça erguida. Não se afundar na bebida e no vitimismo. Quando você tira toda a sua energia da caixa incontrolável e injeta 100% dela na caixa controlável, você se torna uma máquina formidável de superação. A ansiedade morre de fome por falta de atenção. Você para de ser uma vítima patética e choramingona das circunstâncias, e passa a ser o arquiteto inabalável da sua própria resposta. Se alguém o trair, se alguém quebrar a sua confiança e destroçar o seu coração, a atitude do outro, a mentira do outro, o caráter falho do outro, caixa número 1. Você não pode entrar na cabeça de ninguém e forçá-lo a ser leal. Mas o seu perdão silencioso, a sua decisão de arrumar as malas e ir embora, a sua recusa absoluta em se tornar uma pessoa amarga e vingativa por causa do erro alheio, caixa número 2. Epicteto nos ensinou que nós sofremos não pelos eventos em si, mas pela visão que temos deles. Você não controla a onda do oceano. Mas você controla como vai posicionar o seu barco para enfrentá-la. Você não controla as cartas que foram distribuídas para você no nascimento. Mas você controla como vai jogá-las nesta rodada. A verdadeira liberdade nunca foi fazer o que se quer o tempo todo. Isso é o delírio de uma criança mimada. A verdadeira liberdade é olhar para o caos incontrolável do mundo, para as tragédias, para as perdas, para a dor, e dizer, isso não pode tocar a minha alma. É desapegar de tudo que o destino pode lhe arrancar, e se apegar com unhas e dentes à única coisa que ninguém pode lhe tirar, o seu próprio caráter e as suas próprias escolhas. Largue o peso de tentar governar o universo. O universo não precisa de você como gerente. Tome posse da sua própria mente. Seja o senhor absoluto do seu espaço interno. E deixe o mundo externo queimar, chover, falhar ou aplaudir, sabendo que, aconteça o que acontecer, você está pronto. Espero que as palavras de Epicteto sejam o oxigênio que você precisava para voltar a respirar hoje, devolvendo as rédeas da sua vida para as suas próprias mãos. Muito obrigado por me fazer companhia nesse tempo. Se cuide. E até a próxima!